E aí, guilda do Dados Críticos, nesse vídeo aqui eu vim tentar responder uma dúvida ancestral da comunidade que joga RPG. Será que é melhor mestrar ou jogar? Em qual papel você se diverte mais? E eu tenho uma resposta para isso e ela é rápida e direta. Depende do gosto de cada um. E é isso, o vídeo acabou, prontinho. Tô brincando, galera. Essa resposta aqui é realmente a resposta para essa pergunta, mas eu quero ir além disso e quero dar motivos, argumentos e mostrar para vocês que simplesmente falar de gosto não leva a gente a lugar nenhum. Então vamos lá? O que eu vejo é que quem gosta de mestrar fala que é melhor mestrar, mas quem gosta de jogar fala que o melhor é jogar. Cada um puxa a sardinha ali pro seu lado. E tem um padrão, né? A gente vai falar bem daquilo que a gente gosta. Só que o número de jogadores ele é muito maior do que o número de mestres. Isso se repete na comunidade como um todo, seja aqui no Brasil, lá fora. Nós temos muito mais jogadores do que mestres. E como cada um puxa a sardinha pro aquilo que gosta mais, muitas vezes a gente vê um discurso sendo propagado muito mais alto de que jogar é a melhor posição possível e que o mestrar soa como um fardo. Você só mestra ali se você não tem uma outra opção. Você só mestra se você quiser se doar pelos outros. Eu não estou suportando mais. Porque na verdade não é muito possível se divertir mestrando. Isso é o que algumas vezes a gente costuma ouvir por aí, nos corredores dos castelos e bibliotecas. Então, nesse vídeo aqui eu decidi tentar responder duas perguntas que vão ser mais produtivas e vai ajudar a gente a desmistificar um pouco desses conceitos e opiniões que a galera tem falado por aí. Elas são: será que é possível a gente se divertir mestrando? E será também que jogar RPG pode ser chato? É claro. E depois no final do vídeo eu vou falar um pouco sobre o que eu acho, né? Qual que é a minha opinião pessoal sobre isso, né? Por enquanto vamos nos atentar às perguntas aqui. Será que é possível se divertir mestrando? Uma coisa que muita gente esquece, galera, é que o mestre também é um jogador. E muitas vezes a gente fala isso, repete isso, só que parece que é uma repetição da boca pra fora. Só que quando a gente fala que o mestre também é um jogador, a gente tá querendo dizer que a diversão dele também importa bastante. A pessoa que mestra geralmente tem que se divertir fazendo isso. Afinal, é um jogo, é um hobby. A pessoa tá ali porque ela também vê prazer naquele processo de preparar a mesa, de fazer a narração, a descrição, de preparar os desafios. E é muito importante que para o mestre esse processo não seja um fardo, uma obrigação. Isso está muito relacionado a uma concepção errada que a gente tem de que a diversão da mesa ela depende inteiramente do papel do mestre ali. Então a pessoa que está mestrando ela vai ter que ser uma espécie de entertainer, né? Então a pessoa que vai entreter todo mundo e fazê-lo se divertir. É uma responsabilidade muito grande para colocar nas costas de um jogador só. E a meu ver, com esses anos de experiência no RPG, eu acho que a diversão na mesa ela tem que ser uma responsabilidade de todos, é uma corresponsabilidade. Não só do mestre, mas os jogadores também têm que se engajar e ter ações para que aquela mesa possa ser uma experiência divertida para todos. Realmente. Quem nunca estava numa mesa, ou já viu, uma mesa que estava todo mundo se engajando para fazer tudo dar certo, mas sempre tem um jogador ou jogadora que parece que tá jogando contra, sabe? Ou um grupinho ali que tá se esforçando às vezes para fazer o negócio não acontecer e dar errado. Se isso tá acontecendo, não vai dar certo mesmo, né? Quando essa diversão, ela se torna uma responsabilidade de todos ali, e todos se engajam para que isso aconteça, e tem atitudes para que isso aconteça, fica muito mais fácil para que o mestre consiga se divertir. Por quê? Ao mestrar, você pode experimentar sua criatividade de um jeito inigualável. Você pode pensar em plot twists, você pode pensar em situações, localidades fantásticas, raças, cenários e classes e tudo mais, combates. Mestrar é uma atividade que tem poucas outras que se comparam a ela, onde você pode exercer esse nível de criatividade, sabe? E para quem gosta e tem essa veia criativa, vai amar exercer essa função. Porque muitas vezes com o personagem você tá preso ali a só uma parte pequena, né? Que é a história do seu personagem e outras coisas, né? E do quanto naquela mesa ali você pode co-criar, né? Então isso é muito forte aqui no papel do mestre. Outra coisa é que você pode desenvolver vários personagens ao mesmo tempo como mestre. Então, em vez de criar um personagem só, você vai ter vários, como os NPCs, sejam eles secundários ou principais, as criaturas. Então para quem geralmente tem dificuldade ou não gosta de jogar com um personagem só, gosta de experimentar várias outras questões, o ato de mestrar pode proporcionar isso, essa experimentação de vários personagens e características diferentes, e até estratégias de contar a história, né? Muito legal isso. Outra coisa muito importante no ato de mestrar é essa questão da improvisação, que para mim é uma das coisas que mais me pega, é o fato de você precisar inventar ali na hora, e aquilo que você inventou ir tomando vida e se tornando algo mais sólido, mais robusto com o tempo, e aquilo ir se tornando uma história aos poucos. Então aquela coisa que você falou e nem tinha sentido vai adquirindo sentido com o tempo. Isso é maravilhoso assim, né? Tem gente que não tem dificuldade de improvisar, mas você pode se preparar para improvisar. Tem vários vídeos no canal ensinando isso, né? Algumas coisas dessas aqui.
Outra coisa é que a pessoa que mestra, ela se diverte ao ver soluções inesperadas que os jogadores criam. Então é muito comum você planejar uma coisa e eles pensarem em soluções mirabolantes ou resolverem de uma outra forma, e aí você, como mestre ou mestra, tá descobrindo isso ali na hora, e cara, isso é muito divertido. Ver os personagens se tornando heróis às vezes, ou sofrendo nesse processo, você torce pra eles, sofre com eles, você não tá jogando contra, né? Às vezes, como desafio, você se coloca nessa posição de opositor, para que eles realmente tenham um desafio real, mas você vê as soluções que eles criam, né, do nada, e a história se desabrochando ali, é uma coisa maravilhosa. Outra coisa que é muito importante no mestrar é quando você mestra para descobrir o que vai acontecer. Então, muitas vezes a pessoa acha ou não gosta, não se adequa ao papel de mestrar, porque ela vai tentar mestrar já criando um plot, uma história, que é só basicamente um roteiro que os jogadores vão ter que seguir. Quando isso acontece, se existe um roteiro pronto e imutável, né, nada que os jogadores façam vai resolver ou vai mudar aquele caminho, a pessoa que está mestrando ali não vai ser surpreendida, ela não vai ter novidade. Para ela vai ser como se ela estivesse escrevendo um livro ou passando um ensaio ali de um teatro ou algo do tipo, né? Os jogadores são meros peões ali que estão seguindo aquela trilha que ela escolheu. Se isso acontece muitas vezes, isso acaba sendo uma carga muito grande para a pessoa que mestra, porque o papel que ela faz muitas vezes vai ser puramente mecânico. Ela vai ter que decorar os monstros, vai ter que fazer vozes, vai ter que pensar nesse roteiro. É um trabalho mecânico que qualquer máquina ou inteligência artificial hoje em dia de texto aí poderia fazer. Por que uma pessoa estaria fazendo isso? Na minha opinião, e isso é lógico, é minha opinião, o brilho do mestrar ele acontece na interação entre o jogador e o mestre, naquela conversa do jogador fazer uma pergunta para você e você ouvir e você não estava esperando por aquilo e criar uma coisa e dar um detalhe naquilo e improvisa em cima. E quando você joga para ser surpreendido, para permitir que os jogadores também criem com as perguntas deles, com as interações deles, com as consequências das atitudes deles, você vai ver que isso vai ser uma diversão. Você vai ver que isso pode ser muito, mas muito divertido. Agora vamos para a próxima pergunta. Será que jogar RPG também pode ser chato? E eu acho que sim. O papel do jogador de RPG é um papel maravilhoso. Você está explorando um mundo novo, você tem liberdade para fazer o que você quer. Mas se o jogo ele não é maleável, você pode se frustrar. O que eu quero dizer com maleável? Imagina que eu criei um conceito de personagem, eu começo a jogar e eu percebo que, nossa, não é muito bem o que eu esperava, eu queria mudar um pouco meu personagem, ou trocar de personagem, mas se o jogo não me permite fazer essas mudanças no sistema que eu estou jogando, ou na própria regra da mesa ali, com o tempo eu vou ficando chateado, porque eu queria jogar uma coisa, a minha expectativa era uma, mas a realidade é outra. E vai se tornando aos poucos uma obrigação. Eu vou ter que jogar com esse personagem, eu não tô me identificando com ele. Outra coisa que pode ser chato ao jogar RPG é se o seu grupo não tá engajado na diversão, como eu falei na parte do mestre. Então, se você tá super engajado, você faz perguntas, quer saber mais, estuda a sua ficha, estuda o sistema, mas você vê que os outros jogadores tanto faz pra eles, que quando você tenta interagir com eles, eles estão nem aí, que eles não interagem com você pra querer saber e pegar os ganchos que você tá soltando nas suas falas, não chamam pra participar e tudo mais, isso também pode ser muito chato, porque você muitas vezes vai se sentir quase sozinho ou sozinha, né? Outra coisa é que ao ser jogador de RPG, muitas vezes você vai se tornar muito dependente dos outros para que o jogo possa acontecer. É lógico que isso acontece com o mestre também, mas uma coisa que eu sempre falo é que se você for mestre, basta falar, galera, tem mesa tal dia, sistema tal, cara, é raro você não achar jogadores. Agora, se o mestre desmarca, ou as outras pessoas do grupo desmarcam também e você é jogador, você fica sem jogar. Então você depende da boa vontade de encontrar um mestre que se adequa ao seu estilo, jogadores que se adequam ao seu estilo. Então essa dependência pode ser bastante chato também. Outra coisa que pode ser chata ao jogar RPG é se a vibe dos jogadores não é a mesma. O que eu quero dizer com vibe, né? Eu até coloquei em aspas aqui, é que muitas vezes você quer jogar algo mais sério, mas você vê que os jogadores estão num clima de galhofa. Ou o contrário, você quer jogar algo só pra descontrair, não quer nada sério não, mas o clima tá pesado ali na sua mesa, sabe? Ou tem um jogador específico ali que não tá nessa mesma vibe, ele que toda vez ele corta o clima por algum motivo, ou parece que ele queria jogar outra coisa, ou tá em outro lugar enquanto o jogo tá rolando. Então se essa vibe não é a mesma, né? Talvez o jogador que é do estilo muito combeiro, né? E você não gosta muito disso. Tem os 7 tipos de jogadores de RPG. Eu já fiz um vídeo sobre, você pode dar uma olhada lá em qual você se adequa, né? Pra ver assim se a vibe bate. Mas é muito importante essa vibe ser a mesma, sabe? E é muito importante uma sessão zero para isso, para setar e estabelecer essas expectativas. Olha, a gente vai jogar esse jogo, eu espero que a vibe seja essa, o estilo de aventura é esse, porque a expectativa é a mãe da frustração, né? Se você não tá com ela bem alinhadinha, se você esperar algo diferente, você vai se frustrar mesmo. Então jogar RPG nesse sentido assim pode ser chato quando esse tipo de coisa acontece. Não sei se já aconteceu com você. Então discorri um pouco sobre essas duas perguntas aqui para dizer que tá tudo bem em gostar só de mestrar
ou só de jogar. Ambos os papéis podem ser muito divertidos ou muito frustrantes, dependendo de como ele está acontecendo na mesa. Vai depender de um gosto e do que é diversão para você. Mas eu acho que todo mundo se beneficiaria de experimentar o outro papel. A pessoa que só mestra, ela se beneficiaria muito jogando para ver outro lado, quais são as frustrações do jogador, quando é divertido e quando não é divertido, o que engaja, o que não engaja, o que causa ou não frustração. E a pessoa que só joga poderia mestrar para ver o trabalho que dá muitas vezes criar aquilo tudo, como é quando o mestre coloca alguns ganchos claros e o jogador não pega, como é ter um grupo que não está às vezes engajado na diversão e coloca a responsabilidade só no mestre. Então eu fico com o meu convite a você testar esse outro papel, essa outra posição, caso você nunca tenha testado. Eu sei que pode parecer muita coisa, principalmente para quem vai testar mestrar pela primeira vez, mas tem centenas, literalmente centenas de vídeos aqui no canal te ajudando a começar nesse processo de mestrar. Só pesquisar essa dúvida aí no canal que talvez você encontre. Vai passando ali pelos vídeos também, né? Mas um ponto central que eu queria trazer, a discussão toda desse vídeo, falei pra caramba aqui, né? Palestrinha, era basicamente o seguinte. A diversão, ela é subjetiva. Aquilo que é divertido pra mim, em teoria, é diferente daquilo que é divertido pra você. Às vezes eu gosto de um jogo mais sério, você gosta de um jogo mais galhofa e vice-versa. Ou então eu me divirto mais com jogos de horror e você não. Isso aí é subjetivo, o que é divertido. O que não é subjetivo são as boas práticas que a gente pode ter dentro de uma mesa de RPG para criar esse ambiente em que a diversão possa florescer. Seja ela a diversão que for, seja a minha, seja a sua. Então que boas práticas seriam essas? Primeiro, uma comunicação clara e não violenta. É você saber falar aquilo que você quer, você respeitar o espaço do outro, é você comunicar suas demandas e saber ouvir as demandas do outro, é você falar quando você estiver chateado. E muitas vezes, né, até cortar essa comunicação se algum limite seu estiver sendo ultrapassado. Isso é muito importante. O estabelecimento de expectativas, como eu falei ali atrás. Se está todo mundo na mesma página, sabendo o que espera, a chance de dar certo é muito maior. Não tem nada errado em você falar com uma pessoa, galera, não curto tanto esse estilo de jogo. Não tô na vibe de jogar isso agora. É muito melhor você sair e dizer um não ali para um grupo, para um jogo, do que você entrar em uma coisa que você não curte tanto. Outra coisa importante é você saber ocupar seu espaço também. Estabelecer seus limites na sua mesa, mas também deixar espaço para o seu colega ou para a sua colega, né? Dentro da mesa de jogo. RPG é um jogo colaborativo. Todo mundo tem que ter um espaço e um momento para brilhar. Se toda hora que você vai tentar fazer seu personagem e ter o seu momento, o outro personagem está tomando isso, é importante que você fale isso, às vezes. Ou então converse em privado, às vezes. Ou então saia daquela mesa, né, em último caso. Mas é muito importante para você, que gosta muitas vezes de assumir esse papel de protagonista e quer ser o herói, em saber respeitar quando o outro deve brilhar. Até mesmo o mestre. O mestre tem que ter seu momento de poder fazer suas descrições, de poder terminar de falar as coisas, de setar o clima ali. Você também, como jogador, pode dar espaço para o mestre ou para os seus colegas, fazendo perguntas, interagindo com eles. E aí, mestre, me fala mais sobre isso. Ou, ei, fulaninho, fulaninha, me fala mais sobre seu personagem. Ou fala em game mesmo, né? Como você está se sentindo hoje depois daquela batalha que nós sofremos? Como você se sentiu? Você quer falar sobre o seu passado? Esse tipo de coisa você coloca em evidência um outro personagem. Então são só dicas aqui, uma reflexão, uma pergunta clássica do RPG que eu quis fazer uma reflexão um pouco maior. E talvez isso tenha acendido uma lâmpada ou dado alguma ideia para você na sua mesa. Se você se identificou com alguma coisa aqui, deixe no comentário, porque eu sempre leio os comentários, sempre, galera. Então deixa o comentário, se inscreve no canal, manda para 2 colegas, vamos fazer o Ziggurat, a pirâmide do bem aí, divulgar o canal para 2 pessoas. E até o próximo vídeo para mais dados críticos sobre RPG. Tchau, tchau.